Hoje a gente vai conversar sobre os defeitos mais comuns nas cervejas comerciais, os famosos off-flavors. Salve pessoal! O assunto de hoje é um assunto bem recorrente no mundo da cerveja e às vezes também bem polêmico. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os 3 defeitos mais comuns em cervejas comerciais, e eu me refiro a cervejas comerciais como um todo, não só aquelas mais cervejas massificadas, como também cervejas especiais ou artesanais que são comercializadas. O primeiro defeito que eu quero conversar com vocês aqui é a oxidação. A oxidação nada mais é que o processo de envelhecimento da cerveja devido ao contato dela com o oxigênio. Então, o gerador desse defeito é o oxigênio, e existem alguns outros fatores que aceleram ou até pioram esse processo. Eu estou falando de oxidação, normalmente eu estou falando sobre a etapa de invase da cerveja, transporte e armazenamento. A etapa de invase, normalmente porque é nessa etapa que ocorre a junção da cerveja com oxigênio, seja numa lata, numa garrafa ou algo semelhante. E quando a gente fala de transporte e armazenamento, a gente começa a falar sobre aqueles fatores que agravam a questão da oxidação, que são o calor e o tempo. Quando a gente está falando de transporte, principalmente no Brasil, transporte feito por caminhão e às vezes indo de um estado para outro, as cervejas são submetidas a um calor muito grande. Tem relatos aí de cervejas chegando em torno de 60, 70 graus Celsius durante esse transporte. Então, com certeza, o calor é um fator muito importante na questão da oxidação, já que ele acelera muito esse processo oxidativo. E claro, o tempo. Quanto maior o tempo de exposição a esse oxigênio, mais a cerveja vai ficar oxidada. Então o armazenamento dela, seja em estoques ou na própria gôndola dos mercados ou lojas, com certeza vai fazer com que cada vez mais essa oxidação se desenvolva. Tá, e no sensorial, como é que a gente percebe a oxidação? O termo mais usado de referência é sabor de papelão, algo como papel molhado, livro velho. Então esse é o referencial para a gente identificar esse defeito. E a gente pode resolver ele basicamente procurando consumir cervejas o mais frescas possíveis e o mais perto da fábrica possível. Ou então aquelas que a gente sabe que teve uma cadeia refrigerada da fábrica até o consumo. O segundo defeito mais comum é o diacetil. O diacetil ele é formado naturalmente durante o processo de fermentação da cerveja. E caso não ocorra um processo correto de reabsorção desse diacetil pela cerveja, ou seja, basicamente eliminar esse diacetil durante o processo fermentativo, ele com certeza vai para a lata, a garrafa e vai chegar no copo. Outra maneira de surgir diacetil na cerveja é através da contaminação, principalmente por pediococcus. Essa contaminação normalmente se dá em linhas de chopp, em bares, quando eles não têm a sanitização devida. Então uma cerveja pode sair lá da fábrica sem o diacetil e durante o serviço lá no bar ou pub, através da contaminação, acabar surgindo esse diacetil e indo para o consumidor. A referência sensorial do diacetil é manteiga, sabor amanteigado, inclusive pode ter uma sensação de boca um pouco amanteigada. Outros descritivos aí vão desde mel, aquela pipoca de cinema. Eu sinto bastante como aquelas balas de iogurte, me lembra bastante aquilo. E é um aroma e um sabor bem fácil de se perceber. Eu quero lembrar aqui que existem estilos de cerveja no qual o diacetil faz parte do conjunto e inclusive é positivo. Acho que a maior referência e exemplos são as pilsens tchecas. Por exemplo, a Pilsner Urquell, ela tem um diacetil, que claro é muito contido, mas faz parte daquele conjunto e a gente percebe que acaba sendo um atributo positivo, mas são casos bem raros e sempre em quantidade, em nível moderado, vamos dizer assim. Eu acho esse defeito bem crítico, tanto quando ele surge naturalmente na fermentação e não é reabsorvido, quanto na contaminação. No primeiro caso, porque claramente é um erro de receita e de repente um erro ou uma falta de controle de qualidade sensorial. Não estou falando aqui sobre controle de qualidade química ou de segurança, mas sensorial mesmo. Tem alguém responsável por degustar cervejas
desenvolver os produtos e fazer com que essa cerveja realmente não tenha, não só diacetil, como nenhum sabor ou aroma inadequado, né, no produto final. No segundo caso, eu não preciso nem dizer, a questão da contaminação é totalmente inaceitável, assim, né, do ponto de vista de qualidade sensorial. Não só diacetil também, como muitos outros defeitos podem surgir nessas cervejas através de linhas de chopp mal sanitizadas e uma falta de cuidado com a higiene geral aí do estabelecimento. Bom, o terceiro defeito ele é bem polêmico e eu estou falando do light struck. O light struck é uma consequência da incidência de luz, seja ela natural, artificial, enfim, os raios ultravioletas, no lúpulo da cerveja. Então, quando a gente tem aqueles casos de garrafas verdes, garrafas transparentes, essas cervejas estão muito expostas ao light struck, a incidência de luz. Aquelas garrafas âmbar mais escuras, elas têm uma proteção, não chega a ser total, mas uma proteção muito grande contra esses raios. E latas estão totalmente livres desse problema. O descritivo sensorial muito utilizado, amplamente utilizado, é de gambá, aquele aroma e sabor de gambá. E por que eu disse que esse era um defeito polêmico? Bom, por causa da Heineken. A gente sabe que a Heineken e algumas outras cervejas de garrafa verde, elas possuem light struck. E muita gente considera esse um atributo positivo e inclusive escolhe a Heineken por essa questão. Mas tecnicamente é um defeito e ainda eu noto que é bem comum nas cervejas, como eu falei, principalmente de garrafas verdes e transparentes. Cabe dizer que já existe um subproduto de lúpulo que é capaz de manter essa estabilidade na cerveja e não produzir o light struck mesmo com a incidência de luz, que é o Tetra Hop. Agora, não se sabe até que ponto as cervejarias evitam usar esse produto para que, de fato, a cerveja não mude o seu perfil. Então, pessoal, vocês já conheciam esses defeitos na cerveja? Comenta aqui embaixo se já experimentaram algum e procure entender o porquê daqueles defeitos estarem ali para que seja evitado nas próximas vezes. Se gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, dá o curtir, isso dá muita força para a gente continuar produzindo conteúdo desse tipo aqui para vocês. Até o próximo vídeo, fechado? Valeu!